Para quem não me conhece, eu sou Daiana Rodrigues. Eu sou Pedro Rodrigues de Cachorro. Cachorro? Sou Daniel Castro. E nós estamos há 4 meses aqui em Portugal, somos imigrantes, né? E para quem já acompanha a nossa história, a gente já contou um pouquinho das coisas que nós temos passado. Se você ainda não conhece, dá uma conferida nos vídeos anteriores. E eu tava devendo para vocês o vídeo do meu trabalho, só que eu demorei tanto para estar gravando esse vídeo que acabou acontecendo algumas coisas. E eu tenho uma novidade referente ao meu trabalho. Eu ia até gravar primeiro o vídeo do emprego do Daniel, mas como isso aconteceu essa semana, tá bem recente, então eu queria compartilhar com vocês a empolgação, a felicidade de tudo que está acontecendo. Eu queria compartilhar com vocês que estão me acompanhando, né? Então, para vocês entenderem um pouquinho do que está acontecendo, eu vou voltar lá atrás, que é quando a gente chegou aqui em Portugal. Referente ao trabalho, eu demorei cerca de 20 dias para conseguir um serviço. Mandei currículo em todos os lugares. Tentei entrar em uma das minhas áreas, porque eu tenho cerca de 3 áreas, né, Amanda, de conhecimento, assim, de estudo lá do Brasil. Pessoal, quando eu tenho uma Jéssica, eu sou treinado e depois pro alto. E depois voltou. Entendi nada. Nossa. Então, lá no Brasil eu tenho formação em gestão de recursos humanos, que é RH, tenho experiência nessa área, já trabalhei muitos anos com isso. Também tenho formação como professora e também tenho conhecimentos na área do trânsito. No Brasil eu dei aula por um tempo em Campinas, na formação de instrutores. Então eu trabalhava numa escola que formava instrutores de trânsito. E aí aqui em Portugal eu mandei currículo nas escolas, claro que eu não poderia trabalhar como professora, porque primeiro eu preciso validar o meu diploma e a gente ainda não correu atrás disso, de validar o nosso diploma. Mas eu poderia trabalhar como auxiliar, como monitora, né? Mas pelo menos já estaria na escola. Mandei vários currículos e nada, mandei nas empresas também, nas agências temporárias e nenhuma ligação. Aí, como vocês já sabem, nós tínhamos um casal, amigo nosso, que mora aqui, e ela trabalhava num lar de idosos. Então, ela levou o meu currículo e cerca de 20 dias eles ligaram, fizeram a entrevista comigo e eu já comecei a trabalhar. Então, desde abril até agora, eu estava no lar, trabalhei até domingo. E nesse serviço eu fazia de tudo, desde limpeza geral, lavar banheiro, lavar tudo que tinha de limpeza, que envolvia limpeza, eu trabalhava. É limpeza nos idosos, né? A higiene dos idosos. Então é a mesma coisa de todo o serviço que envolve o cuidado com o idoso, eu também fazia, né? Auxiliava na higiene, trocar fralda, alimentação, tinha os acamados, então tinha que dar comida na boca, tinha que... não tem a criança, a gente troca a fralda, escova o dente, só que no caso do idoso é escovar a dentadura, dar sopinha na boca. Só que o cuidado do idoso é um pouco mais difícil, porque a criança ela vai aprender com você, né? E o idoso ele já carrega a bagagem dele, a personalidade dele, nem todos são fáceis assim de lidar. E aqui em Portugal essa área é muito procurada, cuidadora de idoso, essa área da limpeza é muito procurada. E eu trabalhava, era assim, tinha 2 horários, era das 8 às 5 e também tinha o horário das 11 às 8 da noite, com 1 hora de almoço e tal. Outra curiosidade para vocês, aí no Brasil a carga horária semanal é 44 horas semanais. Aqui em Portugal são 40 horas semanais. Então eu fazia uma escala que eu trabalhava, eu não tinha folgas fixas. Por exemplo, eu poderia trabalhar 3 dias e folgar um, poderia trabalhar 4 e folgar outro, só que eu tinha 2 domingos no mês e 2 sábados. Então as minhas folgas não eram fixas.
E quando eu entrava das 11 às 8, eu trabalhava das 11 até mais ou menos umas 3, 4 horas na limpeza. E depois desse horário eu ia pro apoio, que é ajudar as cuidadoras de idosos a deitar, a fazer a higiene, a dar comida. Então, e aí eu trabalhei esses 3 meses lá nesse lar de idosos, que era bem pertinho da minha casa, ganhando o ordenado mínimo, né? O salário, ordenado aqui em Portugal é o salário, né? Ganhando o salário mínimo. Lá era 715, porque tinha algumas coisas lá. Então, e é uma área que eu nunca trabalhei, então tudo foi muito novo pra mim. No começo foi muito difícil, sabe? Tanto o cansaço quanto aquela coisa psicológica, sabe? Aqui no começo, tanta adaptação, o lugar tá longe da família, o serviço em si, então envolve muita coisa. Então, no começo, pra mim, foi muito difícil. Eu chorava muito, eu sentia muitas dores. É um serviço assim que é muito humano. Eu bato palmas para as cuidadoras de idosos porque é um serviço assim. Elas são heroínas. Eu falava para elas lá que elas são heroínas e elas até falavam para mim, mas você também que você tá fazendo esse serviço também. Mas eu não, não achava que eu me encaixava lá, que não era um serviço que era pra mim. Então, nossa, é um serviço que quem gosta, quem tá na área, tinha muitas portuguesas lá que trabalhavam, tinha uma mulher lá que tava 30 anos, 25, tinha muitas mulheres que fazem noites, que são outros horários, né? Que entram às 11 da noite e saem 7 da manhã, então roda turno, que é passar a noite inteira. Então há anos fazendo isso, então elas são muito guerreiras. Eu aplaudo muito essa profissão, porque não é brincadeira, não é fácil. E quando você chega num país que você é imigrante, você não pode escolher trabalho. Você tem que trabalhar no que aparece. Abraçar o que tiver, Abraçar o que a primeira aparece. oportunidade. No começo, você tem que esquecer seu diploma, esquecer o que você trabalhava no Brasil, engolir um pouquinho o ego, o orgulho, essa questão de status, porque no começo, todo começo de imigrante em qualquer país é difícil. Claro que tem pessoas que já de cara já conseguem trabalhar na área, mas isso são casos e casos, né? Então você Coisas tem que, difíceis de acontecer. você tem que vir preparado psicologicamente para enfrentar o que aparecer. Então trabalhar de final de semana, trabalhar de feriado, trabalhar sem horário fixo, trabalhar sem folga fixa. Então no começo não é fácil. Ainda mais se você veio 4 anos sem trabalhar diariamente no Brasil, né? Você dava aula, né? No autotrânsito, mas era... Depois que eu engravidei do Pedro, eu passei por alguns problemas de saúde e tive que parar de trabalhar. E depois, por opção, eu preferi cuidar dele, então eu não trabalhava no Brasil e vim voltar a trabalhar aqui em Portugal. Então, além de todo o processo de adaptação, também teve o meu processo particular, pessoal, de adaptação ao trabalho também. Então, pra mim foi muito complicado só que o que me dava força era saber que aquilo era provisório, era saber que em algum momento ia dar certo eu entrar em algumas das minhas áreas para arrumar um serviço que é o que a maioria dos imigrantes querem, né? Que é trabalhar de segunda a sexta, trabalhar das 8 às 5, ter o final de semana livre para curtir com a família, para poder descansar, para poder se planejar, porque quando você não tem uma folga fixa, você não consegue nem se planejar para fazer algo, né? Claro que tem gente que gosta, tem gente que não gosta, isso eu tô falando de mim, que pra mim era complicado. Sem contar que conta muito o psicológico da gente, que, igual, no seu caso, você terminou a faculdade e você queria trabalhar na área, né? Entrar na área da pedagogia e tal. Então, é claro, foi uma escolha nossa ter vindo pra cá e tal, mas é um choque, é um baque, assim, você cursar vários anos na faculdade e tal, se dedicar, e aí logo depois de terminar você não entrar na área, né? Por mais que lá no Brasil a gente pensa assim, não, eu vou enfrentar qualquer coisa, não, porque eu vou tirar de letra, meu psicológico tá bom. Então, quando você tá no Brasil, você tem uma ideia, quando você chega aqui e você tem que sentir na pele aquilo, é diferente. Mas o foco, a motivação é você focar naquilo que você quer, nas suas intenções e não desistir por nada.
Só que vim ciente, igual nós viemos cientes, que a gente ia ter que abraçar o que viesse. Se eu tivesse que trabalhar no comércio, se eu tivesse que trabalhar num shopping, se eu tivesse que trabalhar como garçonete, como vendedora, como qualquer coisa, como qualquer profissão digna, né? Eu iria enfrentar, né? Então, essa área que eu trabalhei agora até 3 meses, graças a Deus, Deus colocou pessoas muito abençoadas na minha vida, que como vocês viram no vídeo do tour da casa, foi por intermédio da Carol, da minha amiga de serviço, ela é brasileira também, que nós estamos nesse paraíso, que é a nossa casa. Então eu fiz amizade muito assim, que eu quero levar pra vida, sabe? Que eu tenho muito carinho pelas meninas que eu tive a oportunidade de conhecer, de trabalhar, tanto portuguesas como brasileiras, como venezuelana, né, Glenda? E no vídeo do churrasco que eu falei pra vocês, no vídeo anterior, que eu folguei no sábado, que as meninas iam vir aqui fazer churrasco, foi por causa disso, em comemoração ao meu novo emprego, que o vídeo de hoje é pra contar isso. Que graças a Deus, e outra coisa, graças à Nossa Senhoria, né, nós conseguimos esse trabalho tão esperado para mim, que é na minha área de RH, de recursos humanos, para trabalhar no escritório de uma empresa de ovos, aqui pertinho de casa, no quintal de casa eu consigo ver a empresa. Então, é para trabalhar de segunda a sexta-feira, das 8 às 5. Então eu vou ter os meus finais de semana livres, vou poder estar trabalhando na minha área, não vou estar pegando tanto assim no pesado. Tem variações, né? Tem pessoas que acham que trabalhar no lar não é pesado, tem pessoas que acham que é. Então eu tô contando a minha visão. O complicado é quando, igual você comentava mesmo, quando você vai levar um idoso para fazer a necessidade e tal, levar até o banheiro. Não tem onde você segurar e dá até medo de derrubar, né? Porque a maioria deles, né? eles andam de cadeira de rodas. Alguns têm um pouco de mobilidade, mas anda de cadeira de roda, mas ainda mexe as pernas. E tem alguns que não mexe, só que então a maioria deles, dependendo do serviço que você ia fazer, eles iam na casa de banho, a gente tinha que trocar a fralda deles de pé, então tinha que ficar aquela coisa de coloca na cadeira, depois coloca na cadeira de roda, depois leva pro refeitório, depois põe na cama. Então tem alguns que não se mexiam na cama e eram pesados, então para você, imagina, virar uma criança, você vira com uma mão, você vira uma criança. Agora, uma pessoa com, sei lá, com 60, 70, 80 quilos, 100 quilos, tem uma utente lá no lar que ela é tirada da cama com um tipo de um elevador, como se fosse um mini guindaste que tira ela da cama. Então era muito pesado nesse sentido. Então eu sofria muito com dor nas costas, dor nas pernas, mesmo 3 meses depois. Então não é um serviço fácil, é um serviço muito lindo, assim, muito humano, mas é muito pesado. Então eu, Dayana, não me identifiquei. E claro que eu ia sim, fui muitos sábados, muitos domingos, muitos feriados, deixando o meu pequeno aqui, né, em casa com o pai. Mas eu tinha um foco e eu tinha fé que o meu momento ia chegar. E graças a Deus chegou. Eu fiz a entrevista numa sexta-feira. O pessoal da empresa de ovos gostou muito de mim. E aqui, quando você tem uma indicação, é muito mais fácil de você entrar. Porque, querendo ou não, tem um pouco assim de preconceito com brasileiros. Porque assim... mas eu acredito que não seja nem só com brasileiros. As empresas aqui é difícil contratar, mesmo que seja português. Eles sem indicação. Empresa familiar, eles procuram sempre contratar funcionários por indicação. Sim, eles, sim. Você pode ir lá, conversar e tal. Se eles não te conhecer, fica muito complicado eles te contratarem. Então, por indicação é muito mais fácil. Então, graças a Deus, deu certo. Ela me ligou semana passada. Eu já conversei lá no lar, trabalhei até domingo. E segunda-feira agora eu comecei lá no meu serviço. E é para trabalhar no escritório, como eu já falei, mas também, se precisar, na parte da manhã, que é a parte da recolha dos ovos. Então, eu também ajudo na parte da manhã e tal. Então, é muito bom, eu tô muito feliz, tô muito realizada. Chorei muito quando deu certo. E é isso que eu queria contar para vocês, que
graças a Deus, em pouco tempo, porque se eu parar para pensar em 3 meses, né, eu também já consegui entrar na minha área e eu tô radiante. Também. Para de dar spoiler aí. Meu emprego. Nos próximos vídeos eu conto. Era pra ser o vídeo dele hoje que a gente ia estar gravando, porque foi ele que arrumou o serviço primeiro, né? Mas como isso tá acontecendo, foi tudo muito rápido e a gente ainda tá com aquela euforia, aquela felicidade, né? De eu estar trabalhando no escritório, tá chegando em casa bem disposta. Ai, gente, eu tô trabalhando com sorriso de orelha em orelha. Então é isso que eu queria contar pra vocês. Se você ainda não conhece a nossa história, dá uma olhada aí nos vídeos que tem no nosso canal. Se inscreve se você gostou desse vídeo, se agregou pra você de alguma forma, deixa o seu curtir, se inscreve no canal, manda esse vídeo pra alguém que gosta desse conteúdo e vem também acompanhar com a gente como é que tá sendo essa nova empreitada nossa aí como imigrantes aqui em Portugal. Eu tô postando bastante vídeos sobre dicas de valores, de preço, de como é morar aqui, passeios. Então dá uma conferida aí no canal. E é isso, até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Tchau!